Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da partida de hoje entre Corinthians e Fortaleza pelas quartas de final da Copa Sul-Americana 2024. O Corinthians venceu por 2-0 na ida, né? Pode perder por até um gol de diferença na partida de hoje, mas Fortaleza vai confiante aí para essa partida em São Paulo, inclusive no embarque dos jogadores. A torcida fez o Aeron Lion, né? Muitos torcedores lá no embarque do time, confiantes no Fortaleza buscar aí a classificação na partida de hoje. Antes de soltar aí as notícias, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol nordestino você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Onde estão Marcela, Rafael e também André Donk para falar desse jogo importante. Bom dia, amigos! Fala, Abel, tudo bem? Bom dia para você, para o pessoal do estúdio, bom dia para os fãs de esporte. Sim, estamos aqui na Neoquímica Arena desde cedinho para trazer todas as informações para o fã de esportes. A bola só rola 9h30 da noite, mas a gente está aqui para mostrar absolutamente tudo o que está acontecendo e, logicamente, que o que começa a ser resolvido, os últimos detalhes do gramado. O pessoal está aqui tentando dar aquele tapa final, aquele carrinho vai passando, aparando o gramado. A gente viu que tem uns buraquinhos ali, né, Donk? Mas o pessoal vai dar jeito. No geral, achei que o gramado tá muito bom, porque eu tinha lido, visto inclusive algumas fotos de um gramado meio castigado e não achei que tá desse jeito não, ou seja, já é uma boa notícia para a partida de logo mais. Bom, a gente vai ficar aqui falando, mas a gente vai conversar com o Cícero Melo, que vai trazer todas as informações também da partida do Galo contra o Fluminense. A gente vai para o Morumbi, porque a gente também tem a Mari Pereira por lá, para trazer todas as informações do jogo do Botafogo com São Paulo e Botafogo pela Libertadores. Do bom dia também para o Donk, que está ao meu lado. Fala, Donk, tudo bem? Fala, Marcela, fã de esporte, todo mundo que está no estúdio, prazer estar com vocês sempre. Pois é, eu estive ontem aqui, a impressão que dá é que o gramado tem uma condição cada vez melhor, alguns pontinhos para ajustar, mas devemos ter bola rolando na melhor qualidade possível. E a expectativa altíssima, né? Todos os ingressos vendidos, a mesma festa que a gente viu no Castelão, tendência que a gente veja na Neoquímica Arena. Um grande duelo, para mim ainda em aberto, considerando o grande final de semana que o Fortaleza teve, mas a gente vai discorrer bastante sobre o que deve ser a partida, como devem jogar os times daqui a pouquinho. Então deixa eu chamar todo mundo aqui, deixa eu mostrar então a nossa cobertura, porque a Mari Pereira, ela tá no Morumbi, mas ela também fala sobre essa partida aqui da Neoquímica Arena, do jogo do Fortaleza contra o Corinthians e Fortaleza, primeiro jogo 2-0 do Corinthians em cima do Fortaleza, lá em Fortaleza. Tá aqui a Mari com a gente, também já vejo o Cícero Melo, e o Cícero Melo vai trazer todas as informações da partida do Fluminense contra o Galo e Fluminense. Bom, mas eu quero colocar o Matheus Rossetto, volante do Fortaleza, porque na chegada aqui a São Paulo, ele falou com exclusividade à ESPN. Quero colocar o que ele disse e aí a gente já segue também a nossa discussão sobre essa partida. Será que dá para o Fortaleza reverter? Será que o Corinthians vai partir com tudo de novo para cima do Fortaleza e aí vai comemorar demais a chegada à semifinal? Vamos ver. A gente foi pego de surpresa também, né? Porque a gente sabe da força que a gente tem, né? De jogar no Castelão, jogar em casa com a força da nossa torcida. Não saiu, né, do jeito que a gente queria, e a gente teve a conversa assim depois do jogo, a gente, nós jogadores, a comissão e tudo mais, acertamos alguns detalhes que, né, a gente ficou devendo, e o resultado já veio logo em seguida, né? No último jogo a gente conseguiu impor aquilo, né, tudo que a gente vem treinando. É um Fortaleza assim bastante ofensivo, que é a nossa característica principal, né? De sempre pressionar alto, jogar também quando tem a oportunidade de jogar. A força que a gente tem em casa, eles também sabem da força que eles têm, ainda mais do reforço deles agora. Mas a gente está preparado para isso, eu creio que todos os jogadores sabem o que tem que fazer dentro de campo, independente de quem começa e quem está no banco, eu acho que a gente está todos preparados para isso.
Muito bem, tá aí o Rossetto falando que todos eles foram pegos de surpresa, a torcida com certeza, até os jogadores, mas tem uma coisa interessante que o Vojvoda falou depois da derrota para o Corinthians lá na Arena Castelão. Ele disse o seguinte, olha, agora não é a primeira vez que isso acontece, essa instabilidade no time, e agora a gente precisa se juntar e mostrar resultados já no Campeonato Brasileiro. E isso aconteceu na partida contra o Bahia. O Fortaleza jogou demais contra o Bahia e aí cresce um pouquinho. Mas o Corinthians não fez diferente também no fim de semana, ainda mais em dia de festa, em dia de estreia do Memphis, que está à disposição hoje. Veremos também o que é que o Ramon Dias vai fazer com esse time do Corinthians. Mas como é que você enxerga um Fortaleza que vai partir para cima e o Corinthians que precisa ter cuidado, Dunque? Sem dúvida, Marcela, até pela consolidação desse projeto, né? O Fortaleza é um clube que te faz acreditar que ele pode conseguir essa remontada. Lógico que a missão é muito complicada. Só para se ter uma noção, na história da Sul-Americana, em 49 oportunidades que o time da casa saiu perdendo por 2 gols de diferença no primeiro jogo, em 49 vezes, só uma vez um time conseguiu reverter o placar. Foi há 10 anos. Sim. O Atlético Nacional contra o General Dias do Paraguai. O Atlético Nacional tinha perdido em casa por 2-0, virou por 3-1. O Vojvoda, desde que assumiu, nunca conseguiu reverter um mata-mata que ele perdeu o primeiro jogo. Mas você está falando de um time que se consolidou nos últimos anos com um estilo de jogo muito confiável. É verdade que foi uma atuação extremamente atípica, mas a gente conta nos dedos quantas vezes isso aconteceu. Então não é porque o Fortaleza jogou mal no Castelão que isso dá a impressão que possa se repetir. A resposta foi rápida em poucos dias, mas é claro que a vantagem construída pelo Corinthians, ela é muito significativa, de um time que evoluiu. A gente fala de uma agenda positiva dos dois lados, pelo que aconteceu no final de semana, só que essa agenda positiva do Corinthians tem mais páginas. Você está falando da estreia do Memphis, que tem expectativa dele jogar hoje de novo, de um time que evoluiu taticamente, conseguindo diferentes vertentes, podendo jogar com 3 volantes, com a linha de 3 zagueiros também, que já deu certo, evolução de Yuri Alberto, do Romero sendo decisivo. Então o Corinthians tem mais notícias positivas do que o Fortaleza, além da vantagem. Projetando o jogo, eu imagino um Fortaleza mais agressivo, até pela sua característica, até pela necessidade que tem de conseguir precisar fazer um gol logo para se manter vivo no confronto, né? Já que precisaria de um 2-0 pelo menos para forçar as penalidades. E aí o Corinthians não é a questão de esperar dar a bola para o Fortaleza ser defensivo, mas é jogar de uma forma estratégica. Acho que é um Corinthians que sabe explorar os espaços que possa ter de um Fortaleza mais agressivo, ainda mais pensando no destaque que teve o Yuri Alberto. E a gente tem que lembrar que a tendência é ele jogar até pensando na lesão do Thales Magno. Tem isso também. Daqui a pouquinho a gente coloca aí o Thales Magno, a importância dele para o Corinthians, ele não estará em campo hoje. Mas você estava falando aí do Fortaleza que não conseguiu reverter nas 2 vezes em que saiu atrás em mata-matas. A gente tem uma tela para mostrar para o fã de esportes e aí eu já chamo a Mari Pereira para falar também desse Fortaleza que não consegue, né, reverter esses resultados. Na Copa do Brasil de 2021, tudo bem. 4-0 no placar da ida, não conseguiu reverter. E também contra o Palmeiras em 2023, um 3-0 também. E também não conseguiu reverter. Agora tem esse 2-0 para tentar reverter aqui na Neoquímica Arena. E uma Neoquímica Arena, Mari, que vai estar lotada. A gente sabe que é um Corinthians que está vivendo um mês de setembro muito, mas muito bom. Algo, inclusive, que os mais positivos dos torcedores ainda olhariam de uma maneira duvidosa. Mas são 5 jogos e 4 vitórias, inclusive a derrota para o Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro. Mário, quero te colocar aqui nessa conversa, quero que você me fale como é que você enxerga essa partida do Corinthians hoje. Um Corinthians que vai esperar o Fortaleza, o que vai partir para cima. Bom, no jogo lá na Arena Castelão não foi um Corinthians que partiu para cima de vez. Esperou um pouquinho, mas quando foi letal. De fato, um beijo para você, Donk, Cícero, toda a nossa equipe espalhada, né, pelos estádios que vão receber essas partidas importantes. Um beijo para o pessoal do estúdio Fã de Esportes. O Corinthians foi muito inteligente, né, no jogo de ida, porque esperou para observar o comportamento do Fortaleza, sabendo da força do Fortaleza, principalmente dentro de casa, errando algumas questões, mas depois que encaixou um meio de campo muito combativo, depois que Coronado entrou na partida, aí o Corinthians de fato sobrou. O que contrastou, né, com o Fortaleza, porque Fortaleza cresce demais quando, por exemplo, o Pochettino tá num bom dia. E lá no Castelão, o Pochettino acertou somente 58% dos passes. É claro que a gente vai debater sobre a presença do Pochettino nesse meio de campo, que ele é muito importante na fase defensiva.
e também na ofensiva, mas lá, junto com um time muito abaixo, o Lucero pouco acionado, então eu concordo com o Donk. Foi uma apresentação atípica desse Fortaleza. Agora, o que tem de positivo nessa situação? Mérito do clube, da gestão, que mantém o Vojvoda independentemente do momento. Então é um treinador que de fato sabe dar a volta por cima, sabe passar por esses momentos de oscilação, porque já passou por isso, já passou por um primeiro semestre de um Fortaleza praticamente rebaixado no Campeonato Brasileiro, reverteu a situação no outro semestre, mas de fato enfrenta um Corinthians que hoje está muito melhor organizado, tem mais opções de peças, consegue olhar para o seu banco de reservas, consegue poupar, consegue olhar para o Campeonato Brasileiro. Então, de fato, se fosse um Corinthians, talvez do mês passado até, o Fortaleza tinha as chances um pouquinho mais altas, mas ainda assim, dentro da Neoquímica Arena, com tudo que o Corinthians vem vivendo dentro e fora de campo com o apoio da torcida, é difícil para o Fortaleza, mas ainda assim dá para acreditar justamente por conta do trabalho e por conta do que o Vojvoda faz com essa equipe, né? Uma equipe muito bem estabelecida, com algumas peças ali de possibilidades. Se ele olha agora para o Campeonato Brasileiro, pega dessa goleada contra o Bahia, ele vê, por exemplo, o desempenho do Marinho. Entra como titular? Talvez não, mas se olha para o banco de reservas, já a confiança é muito maior, Má. Pois é, Mari, tem algo assim, e tem times que a confiança, ela demora mais, né, para cair. O Fortaleza é esse time, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, mas chegou na liderança, está fazendo uma super temporada, impressionante o que o time joga, e como falou o Vojvoda na última partida, é um time que realmente oscila em alguns momentos, mas no jogo seguinte, a obrigação é dar essa resposta, e foi isso que aconteceu na partida contra o Bahia. Deixa eu jogar para o estúdio também, porque eu queria opinião dos nossos comentaristas, Abel também, falando sobre esse jogo. Qual é a postura que vocês imaginam desse Corinthians e também do Fortaleza? É um Corinthians que dá para cozinhar, espera um pouquinho, ou quem sabe parte logo para cima, quem sabe já acaba com o jogo logo no comecinho e aí já fica mais tranquilo? Quem sabe já dá para descansar jogadores importantes pensando em Campeonato Brasileiro? Porque a gente sabe que mesmo que a Copa Sul-Americana seja muito importante, o Ramon Dias olha para a Sul-Americana, mas olha para o brasileiro, lógico, né? Com aquela ideia de o importante mesmo nessa temporada é não cair para a Série B. Fiquei impressionado com os números trazidos ali pelo André Donk, e a gente mostrou na tela também, 49 oportunidades em que um time foi para o segundo jogo com a desvantagem que tem o Fortaleza, só uma conseguiu passar. E no caso citado por ele, é a lógica que o Atlético Nacional era superior, bem superior ao General Dias, ia passar mesmo. Não é o caso aí, tem muito equilíbrio. Mudei minhas fichas, professor. É? Ontem eu tinha dado 7 para o Corinthians e 3 para o Fortaleza. Você dá mais ficha para o Corinthians? 8. É? Agora 8-2. É óbvio, brincadeiras à parte, é óbvio que o Fortaleza tem time, tem condições de reverter. Mas a vantagem do Corinthians é muito grande. E o Corinthians tem jogado bem. Não jogou bem só contra o Fortaleza, jogou bem contra o Flamengo, jogou bem contra o Juventude. Então, só não foi bem contra o Botafogo. Aquele jogo contra o Botafogo, realmente, o Corinthians não foi bem contra o Atlético Goianiense. Melhorou no segundo tempo. De novo, ele melhorou no segundo tempo. Então, eu não imagino, para o Fortaleza reverter isso aí, além do Fortaleza fazer um jogo perfeito, o Corinthians tem que voltar a jogar muito mal. Eu não imagino, então eu acho difícil. Mais ou menos o que aconteceu no primeiro jogo em relação ao Corinthians fazer um jogo muito acima da expectativa que a gente tinha antes e o Fortaleza muito abaixo. Agora o Corinthians precisa trabalhar essa vantagem com inteligência. Marcela fala, o Corinthians talvez vá para frente para matar o jogo logo. Eu não faria isso. O Fortaleza é um adversário perigoso demais para você pensar assim. Fortaleza adora espaço para contra-ataque, hein? Faz uma semana a gente estava falando que o Fortaleza era melhor que o Corinthians. O Corinthians evoluiu muito, mas o Fortaleza tem um trabalho nesse ano mais consolidado. O Corinthians precisa trabalhar com muita inteligência. Olhar a posição na tabela do Brasileirão. Mas o mata-mata é sempre diferente, né? O próprio volume de jogo dos dois times no Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem uma vantagem de empatar o jogo, perder o jogo por 1 gol, perder o jogo por 2 gols e ainda se classificar nos pênaltis. Quer dizer, são muitas vantagens. Eu acho que a principal vantagem do Corinthians hoje é a matemática. Entendo o momento de euforia também, com Memphis, com toda essa história aí, mas isso também pode se virar contra. Mas não é só Memphis.
Garro jogando bem, Coronado jogando Sim, bem, muito Charles destaque, jogando bem, Romero fazendo... O coletivo melhorou, né? O coletivo entregou algumas situações de ataque, que a gente até cobrava aqui outro dia, né, dona? Falava assim, poxa, o Corinthians não tem variações. Agora tem. Agora tem. E tem banco também, né? O Thales Magno realmente é uma grande ausência, vai ser por 20 e tantos dias. E mesmo assim o Corinthians tem quem colocar. Tem banco. O Corinthians há um ano ficava dependendo de 11 jogadores. Quando tinha esses 11 jogadores, desde a fase do Renato Augusto, depois passou a ser muito dependente do contar Galo. o goleiro, que é muito bom e continua em ótima fase. Antes de devolvermos para Marcela, para o Donk e para a Mari, claro que queremos ouvir o nosso amigo Donk, também trazendo sua... Donk não, nosso amigo Donan, trazendo a sua análise. A dupla Dondon, né? É a dupla Dondon, no tempo que Dondon jogava no Andaraí. Dessas vidas. Fala, Donan! Não, assim, acho que um ponto importante é a comissão técnica do Ramon, ela está sendo muito competente nos duelos com o Vojvoda. Ah, mas perdeu no Brasileiro. Mas jogou muito bem. Foi melhor. Aquele jogo no primeiro turno do Brasileiro? Foi melhor. Não, do segundo. Do segundo já. Primeiro lá em Fortaleza, empatou, é verdade. Empatou na arena. Eu tô falando de rendimento, tá? De rendimento. Porque já tinha jogado muito bem lá, foi melhor, né? Desperdiçou, né, oportunidades claríssimas, tem aquele lance com o Pedro Raul, com o Yuri Alberto. E o jogo da última semana foi um jogo de domínio do Corinthians. O Corinthians superou o Fortaleza, e isso até me assustou, me surpreendeu, na intensidade. Um time mais combativo, Fortaleza muito passivo, deu muito espaço e o Corinthians envolveu. O meio-campo do Corinthians inteiro jogou muito bem. Inteiro. O Breno Bidon jogando muito bem, o Charles muito bem, o Igor Coronado, um recital comandando ali a equipe como mestre, mas teve muita liberdade também para ser essa peça de construção. Então, assim, eu acho que o Fortaleza, ele é capaz de reverter, mas ele vai precisar ter outra postura dentro de campo. Já mostrou uma postura diferente e agressiva no fim de semana contra o Bahia, na goleada. Grande atuação do Marinho e grande atuação da equipe. Só que eu acho que tem diferenças, e o professor tocou nesse ponto. Quando você enfrenta o Bahia, você enfrenta um time que gosta de ter a bola. E isso potencializa e beneficia o jogo do Fortaleza. O Fortaleza é um time que marca forte e acelera, vertical, velocidade. Dessa forma, o Marinho atropelou, jogando pelo lado direito. Atacando ali no corredor, o Bahia não conseguiu fazer uma boa cobertura. O Essa está sonhando com ele até agora. Então, eu acho que isso beneficiou o estilo de jogo do Fortaleza. O Fortaleza é um time que sabe o que fazer com a posse de bola, mas ele não é um time moldado para ter muita posse de bola. E eu acho que o Corinthians, com o 2-0, com a inteligência da comissão técnica do Ramon, ele não vai ser um time que dentro de casa vai ter muita posse de bola, não. Vai ser um time que vai tentar... marcar forte e botar velocidade mais uma vez. Hoje não precisa, né, Não dona? precisa. É um raro jogo do Corinthians na Neoquímica Arena em que ele não precisa propor jogo. Contra o Bragantino já não precisava, perdeu, correu risco, foi para os pênaltis. E o Bragantino não é o Fortaleza. O Fortaleza é melhor que o Bragantino. O principal Fortaleza tem, que é bola. Agora tem que combinar com o outro lado também. O que eu espero do Fortaleza é subir a pressão na saída de bola do Corinthians. Eu acho que isso o Fortaleza vai tentar fazer, é uma marca também no trabalho do Vojvoda. E a gente viu uma ótima análise ontem do Caio. Ele não né? fez isso em Fortaleza, no primeiro jogo? Também faço essa pergunta, porque foi um jogo abaixo do ponto de vista de atenção, né? É um time muito mais intenso. A gente teve uma análise muito boa, e até para passar lá para a Marcela, para o Donk, para a Mari, ontem do Caio, do Data ESPN, sobre a influência e importância do Pochettino, né? Esse é um cara hoje, você precisando criar, precisando do time funcionando, com e sem a bola, esse é um cara que é um termômetro da equipe, né? Marcela. Impressionante, realmente, como quando o Pochettino ele não consegue, não funciona, o Lucero também não funciona e é o artilheiro da equipe, mas a gente pode falar de um meio de campo do Fortaleza que ficou muito frágil, mas jogadores que não conseguiam acertar passes, eram muitos erros de passe, realmente um Fortaleza que os próprios torcedores falavam, mas o que é que está acontecendo? A gente pode também entrar em uma questão que é um Fortaleza que tem esse foco em Sul-Americana
muito forte. É um Fortaleza que pensa na Sul-Americana como o grande objetivo da temporada. Claro, quer estar entre os 4 primeiros, quer se classificar para a Conmebol Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, lógico, e aí ficar mais tranquilo, sim. Mas o Campeonato Brasileiro, ou ser campeão do Brasileirão, é algo que passa pelo Fortaleza, mas assim, era um sonho. A gente sabe que o Fortaleza não tem o elenco que os outros times que brigam ali na parte de cima da tabela têm, como o Palmeiras e o Botafogo, por exemplo. Então, o Fortaleza que, olha, o que a gente conseguir em Campeonato Brasileiro é muito importante, é um time que está fazendo, sim, uma super temporada, tanto que está na 3ª colocação, mas o objetivo mesmo é conquistar esse título que bateu na trave no ano passado. Aí fica todo mundo com aquele gostinho de, será que esse ano a gente chega na final novamente? Será que esse ano a gente vai conquistar esse título que não veio no ano passado? E aí, quando você tem essa pressão em cima de uma competição, algo que talvez o Corinthians não entrou no último jogo, da Sul-Americana contra o Fortaleza, você entra mais pressionado e o negócio fica muito mais difícil. Eu imagino que isso tenha acontecido também lá na Arena Castelão e o Vojvoda falou sobre isso. Fala, Mari. E é importante da gente lembrar que, assim, o desempenho do Fortaleza fora de casa, nesse recorte bem recente, ele não tem sido dos melhores, né? Claro que é de Campeonato Brasileiro, mas ainda assim no Campeonato Brasileiro, que aconteceu essa oscilação, só 1 ponto conquistado de 9 disputados. E também para o Fortaleza, o foco total na Sul-Americana e agora com essa possibilidade de eliminação por conta do resultado lá, o Fortaleza tem no Campeonato Brasileiro a possibilidade de ir para a Libertadores. Porque já eliminado de Copa do Brasil, exato, mantendo o desempenho de Campeonato Brasileiro, se realmente não valer disputa por título, na temporada seguinte pode estar em uma Libertadores ao invés de Sul-Americana. É, exatamente. É essa a ideia de, se não conseguir pela Sul-Americana, vai pelo Campeonato Brasileiro. O importante é estar em uma Libertadores, já que está tão próximo ali pelo Campeonato Brasileiro, Donk. Exato, Marcelo. E assim, o fato da Sul-Americana ser a prioridade, eu concordo em ser para o Fortaleza, até pelos aspectos que você mencionou, da questão de competitividade, de profundidade do elenco, isso não muda o fato que o Fortaleza, para mim, segue um candidato ao título brasileiro, porque ele mudou 7 peças do jogo contra o Corinthians, contra o Bahia, e fez o que fez no Castelão. Então, lógico, não compete em condições iguais com o Botafogo, sobretudo nesse momento com o Palmeiras, que tem, pelo menos por enquanto, só o foco no Campeonato Brasileiro, os outros dois se dividindo em competições internacionais, mas ele ainda segue com condições de, pelo menos, disputar essa classificação direta à Libertadores. Eu queria também voltar num ponto que é algo que me deixa muito curioso para o jogo, e o Donan trouxe isso, eu acho que é bem legal da gente falar, o quanto que a intensidade do jogo, as disputas no meio de campo podem ser determinantes. Eu também acho que o Fortaleza vai ser agressivo, que o Corinthians não vai pro ataque, mas também não vai ser um time totalmente defensivo e simplesmente se defendendo. Mas a disputa pelo meio de campo, a intensidade desse jogo, porque uma das marcas do Ramon Dias, e até por isso que o Yuri Alberto também é muito valorizado, é de não se entregar nunca. E a questão do meio de campo do Fortaleza, a gente olha as prévias, quem que vai no meio de campo? O Lucas Sacha não está à disposição. Você vai no meio campo mais físico, tendo Hércules e tendo José Wellington, você vai ter o Rossetto, que é um cara um pouco mais técnico. Então, isso também é uma chave que eu estou curioso, até pelo fato do Pochettino ser o cara tecnicamente que sobra. Então, também esse é um detalhe do jogo que me deixa curioso, até porque a falta de combatividade, o que surpreende vindo do Fortaleza, que permitiu que o Igor Coronado fizesse a melhor atuação dele com a camisa do Corinthians. E o Corinthians, seja o Coronado, que é provavelmente o titular, ou o Garro, são caras de muita influência. Então, se esses caras tiverem liberdade, isso pode mudar a história do jogo. Diga aí, Mari. Então tá aí, pessoal, foi o corte do canal do YouTube da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição do vídeo, onde os comentaristas debateram a partida de hoje entre Corinthians e Fortaleza. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.